está começando o nosso Minuto Mamãe e Bebê especial em comemoração aos papais. Então agora é hora da gente dar voz aos homens, a esses pais. E eu vou começar o programa hoje apresentando para você o Dr. Ricardo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mari. Foi um grande presente, uma honra estar aqui hoje contigo. Agora você é papai, não tem mais o crédito só de médico, agora médico e papai. Acho muito importante a gente dividir com quem acompanha o Minuto Mamãe e Bebê e também acompanha você, a sua história da sua mulher. Como é que foi essa história até você se tornar papai? Realmente o título de papai foi o que chegou para conquistar todo o meu tempo, né? Então, a gestação, nós já estamos juntos há mais de 20 anos e desde o início do planejamento foram 4 anos até a chegada da gestação e da Manuela, consequentemente. E a descoberta disso foi já na primeira semana da pandemia, algo um pouco inusitado, que nos trouxe um pouco de insegurança, mas infinitas vezes mais felicidade. Eu tenho certeza. E daí, nesses 4 anos, vocês estavam tentando esse bebezinho, essa chegada, e não conseguiam? Conta para nós. Foi basicamente o maior compromisso do casal, né? Estávamos de verdade muito dedicados a isso. Primeiro, claro, com as tentativas naturais, Sim. Depois vieram muitos exames, muitas tentativas, algumas pontes aéreas, até que a gente conseguisse, através da fertilização in vitro, né, a chegada da Manu, hoje que já tem quase 9 meses. Que coisa mais linda. E quando... Ok, vocês vão conseguir, ela tá aí, tá na mamãe já. Foi um momento especial, eu lembro como se fosse hoje, a gente tentando registrar esse momento para depois poder mostrar para ela e registrar isso para o nosso futuro. Foi uma gestação tranquila, né? Até que por conta da pandemia, né, um grande susto surgiu, ela teve que chegar um pouquinho antes do tempo e deu um alívio quando ela nasceu e veio saudável, né? Não teve nenhum problema, não precisou ir para UTI, não conseguiu vir aos nossos colos e aí tocar a vida como tem que ser, né? Da maneira mais tranquila e fisiológica mesmo. Que lindo. E como é que está sendo a participação desse médico e agora papai? Porque assim, já é difícil quando um dos dois tem uma rotina assim, eu sou médico, tenho plantões, agora os dois são médicos. Como é que concilia isso tudo? Precisou um pouco de planejamento, mas eu acho que a gente está numa classe que a gente se considera muito privilegiado. Então, a gente, com um pouco de antecedência, conseguiu se organizar e dedicar o nosso tempo exclusivo para cuidar dela, sem ter que delegar isso. Eu sei que muitas famílias realmente não conseguem fazer isso, mas a gente, com um pouco de organização e muito mais vontade própria, hoje a gente se dedica integralmente aos cuidados com ela. E, claro, a profissão e os cuidados com as rotinas e as outras prioridades que existiam hoje, elas ficaram num plano um pouco secundário, né? Sim, sem dúvida, certíssimo. Porque eu acho que vale muito a pena a gente viver essas fases. Passa muito rápido. Imagina, ela já vai fazer 1 aninho. Verdade, foi ontem. Foi ontem, e assim, quando a gente vê rotinas, às vezes a rotina acaba atropelando as pessoas, as famílias. E aí a gente perde coisas tão importantes do desenvolvimento deles, o caminhar, o engatinhar, os dentinhos. E eu acho que vale muito a pena estar presente. E agora a gente está vendo pais muito presentes, né, Ricardo? São outros tempos, né? Isso, obviamente, não existe julgamentos, mas os tempos foram mudando. Os nossos pais agiam diferente, não porque eles não gostavam de estar em casa, mas porque a época demandava esse tipo de serviço e comportamento. Hoje não, a paternidade ativa, ela é algo que está cada vez ficando mais tão óbvio, tão assim, é salutar hoje ver os filhos crescendo pelos seus próprios olhos, né, e não ter que delegar isso a alguém. Né? Então, realmente é algo que não é forçado, é espontâneo e a gente curte, gosta mesmo. E assim, você estudou muito para ser médico, muitos cursos, faculdade, e o que você aprendeu como pai? Eu acho que o que a faculdade ensina é muito diferente do que a vida de mãe e de pai. Tem coisas que não tem preço. A medicina, ela te traz um título que é perene, né? Eu nunca vou deixar de ser médico enquanto eu continuar atuando. Então, ela só está num plano esperando que eu possa depois, a partir do momento que ela demandar menos atenção, ou a partir do momento que ela não quiser mais, estou imaginando que na adolescência, talvez... Fico imaginando lá nos 30 anos da minha filha. Eu não sei, tomara que seja assim, 50. Sabe? Mas enquanto ela é pequenininha e, vamos lá, não sei nem se ela tem escolha, a gente está do lado o tempo todo. E assim... Fala um pouquinho para nós do que tu viveu
de momentos e coisas que tu nunca vai esquecer até agora, desde o nascimento dela até agora? Eu acho que eu realmente tive uma oportunidade única dos homens, mesmo nesses que participam e fazem uma paternidade ativa. É claro que não foi uma escolha minha, foi uma consequência, porque eu peguei Covid, a minha esposa, consequentemente, pegou de mim e, por conta disso, no auge do Covid, ela teve indícios de sofrimento fetal. E, por conta disso, isso virou uma cesariana de urgência, que era algo que a gente não tinha esperado, mas, obviamente, não tivemos que aceitar, porque era o melhor para ela. E, quando me refiro que eu tive uma oportunidade única, uma oportunidade de ouro, é claro, não foi uma escolha minha, foi porque, ao nascer, por conta do Covid, a minha filha não teve a oportunidade de ir para o colo da mãe, da minha esposa. Mas ela pôde vir para o meu. Então, por isso que eu digo que eu fico triste por ela, que queria esse momento, e talvez a tenha no futuro, mas fico muito feliz por mim, que pude pegar ela no primeiro instante, sentir aquele calor, aquele chorinho. E eu lembro que nesse momento ela fez xixi nas minhas mãos, e foi a primeira coisa como urologista que eu pensei, bom, os rins estão funcionando bem, né? Então deu um certo alívio. Nossa, me emocionei porque realmente, assim, que lindo você estar ali, porque imagina se ela não tivesse você, ela não pôde ficar com a mãe, mas ela fez a hora ouro com o pai, que é uma pessoa que ama tanto quanto a mãe. E com certeza eu acho que foi um momento muito especial para vocês, né? Foi muito especial e a gente conversa disso até hoje e é incrível porque eu tenho muitos amigos, pais que falam, olha, nem começou ainda, vai aumentar. E isso é verdade. É verdade. Né? Cada dia que passa, cada semana que passa, cada pequeno truque, aprendizado, isso vem assim, trazendo uma energia, uma satisfação. É realmente gostoso a paternidade e a maternidade. E a gente pensa assim, poxa, ontem eu achei que eu já amava o máximo que eu podia. E como é que hoje eu amo mais do que ontem? É verdade. E é um sentimento que vai consumindo a gente e é muito bom, porque acaba que é o nosso combustível da vida. Ela não é o motivo para tu acordar e viver, para tu trabalhar, e tudo que tu faz não é pensando nela. É claro, aquela tríade que a gente só pode escolher dois, né? Ou o trabalho, né? Ou os hobbies e cuidados pessoais, né? Ou os cuidados com os filhos, né? Você só pode escolher dois dessa tríade. E para mim está óbvio, para minha esposa também, os cuidados com a Manuela, eles não têm divisão. Eles são integrais, né? A gente está tentando equilibrar a parte profissional, os cuidados pessoais, né? A manutenção de alguns hobbies que são essenciais, mas né, a atenção dela realmente está sendo exclusiva e não é algo forçado, é algo espontâneo. Com mesmo. certeza, é aí que fica mais gostoso e ela sente a presença e o amor e vocês vão criar uma ser humana maravilhosa. Que bom que ela veio e que ela tem pais incríveis. E como é que está a expectativa para esse primeiro dia dos pais com a tua filha? Então, para mim, para a gente, vai ser o segundo, porque na gestação a gente já comemorou, né? Apesar de tanta incerteza e insegurança. Mas vai ser uma boa oportunidade, ainda mais com a resolução parcial e melhora gradativa desse caos que foi instaurado aí nos últimos tempos. A gente vai poder encontrar e reunir os familiares e comemorar todos juntos, enfim, né? Que legal, Ricardo, parabéns pelo Dia dos Pais, por esse super pai, por esse profissional que não abandonou os pacientes, que isso é muito importante, seguiu dando atenção para tantos pacientes, mas que colocou a sua filha, a sua família em primeiro lugar. Por isso que você está aqui hoje, por isso que eu queria mostrar a sua história para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigada por dividir conosco um pouquinho da sua vida real. Obrigado, Mari, pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui hoje. O nosso assunto agora são as principais hérnias que acometem as crianças, é claro, com o nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Valberto. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, doutor, hérnia é um assunto que realmente chama a atenção das mães, porque é muito comum, né, doutor? É muito comum. Na população pediátrica geral, de 0,8%, 1%, até próximo dos 5% da população pediátrica, vai ser acometida da principal hérnia, que é a hérnia inguinal, que é bem comum. E essa porcentagem até aumenta nos bebês que foram prematuros, chegando próximo dos 25%, 30%. Ou seja, número alto. 1/3 desses bebês prematuros podem apresentar hérnia. E o diagnóstico normalmente é clínico. Os pais chegam para nós, olha, meu filho estava fazendo força, chorando, brincando, e eu vi que está ali inchadinho a região inguinal, isso nunca aconteceu antes. Na verdade, chegam mais para o seu pediatra e a formação do pediatra boa é que nos encaminha esse paciente para que a gente faça essa investigação.
É interessante. Então, às vezes, na consulta lá na puericultura, o pediatra analisa. Na puericultura, no lactente, na criança um pouquinho maior, que está começando a caminhar em casa, fazer aqueles primeiros esforços, e aí os pais chegam com essa queixa. Então, a hérnia inguinal realmente essa manifestação de um inchadinho na regiãozinha da virilha, antes não tinha e agora a gente está notando, a gente está ficando angustiado, que antes era uma coisa esporádica e agora a frequência está aumentando, isso é grave, não é grave? Então, e aí, um monte de dúvidas, e o que fazer? E aí, doutor, sempre cirurgia? Então, apesar de não haver uma cultura de se pedir exames complementares, nós da cirurgia pediátrica confiamos e valorizamos bastante a história clínica dos pais, então uma boa conversa com esses pais, um bom exame físico, a gente consegue identificar um espessamento na região inguinal que está acometida pelo lado da hérnia. E hoje em dia, com a tecnologia, facilita bastante também. Grande parte das vezes, os pais, as mães, os pais já chegam, doutor, o que está acontecendo é isso aqui, e mostra uma foto, um videozinho, e você diz, tá bom, isso aqui é uma hérnia inguinal. Então, o diagnóstico normalmente é clínico, história clínica, exame físico, e sim, em qualquer lugar do mundo, o principal tratamento da hérnia inguinal ainda é a cirurgia, para fecharmos aquele conduto, aquele canalzinho que deveria ter fechado no bebê e não fechou, por onde o testículo desce até a bolsa testicular. E aí a gente vai lá, fecha ele para que não permita descida de nada da cavidade abdominal, nenhuma estrutura abdominal, uma alça de intestino, alguma outra coisa que possa complicar, encarcerar, essa criança ter que ser operada de urgência. Então a gente faz isso seletivamente, uma cirurgia programada, com equipe montada, criança de jejum, apesar da ansiedade que a família fica, mas muito melhor. Não ser algo na correria. E quando que acontece essa correria? Quando que é de emergência? Quando passa do limite? Quando os pais notam que a criança está muito irritada, está com desconforto, ela está com uma dor, e você abre a fraldinha e nota que tem um abaulamento. E é feita uma manobra clínica de tentar reduzir, é o termo que a gente chama. Isso que acontece também das mães tentarem fazer isso. É perigoso, doutor? Não, a gente até orienta as mães, olha, até o dia da cirurgia a gente já sabe o que é que ele tem. Se acontecer em casa, você pode tentar fazer essa redução manual. Tentou em casa fazer um analgésico, uma bolsinha de gelo protegidinha com paninho para reduzir o edema, não voltou para a cavidade abdominal, tem que procurar um pronto atendimento para que o pediatra, ou se o pediatra não conseguir, para que alguém nos chame para a gente fazer essa manobra de redução à cavidade abdominal, porque a urgência cessou, para a urgência. Já se tem um diagnóstico e a gente vai programar a cirurgia. A grande complicação é quando os pacientes vêm de outras cidades, passam-se 2, 3, 4, 6 horas, 12 horas com esse encarceramento, e o que a gente não quer é que esse encarceramento, esta alça de intestino, este conteúdo da hérnia, venha a sofrer uma isquemia, é o termo que a gente usa, por causa dessa compressão ao sair da cavidade abdominal, o sangue não consegue chegar nessa estrutura, e aí a hérnia encarcerada passa a ser uma hérnia estrangulada. Esse é o termo que nos diz, quando a gente vê que está mais vermelhinho, está mais inflamado, que aquele segmento está sofrendo falta de oxigênio. E aí sim, você tem que fazer uma cirurgia de urgência, em qualquer que seja o horário. Não é uma coisa comum acontecer em crianças, mas sim, acontece. E aí você tem uma taxa de complicações maior. Você não respeitou o jejum, você vai operar às 2, 3, 4 horas da manhã. Há risco de ter que tirar esse pedacinho do intestino que ficou sem receber oxigênio e necrosou, e fazer uma emenda do intestinozinho bom com o intestino bom. Então, todas essas complicações a gente evita programando uma cirurgia letiva, programada. A gente minimiza os riscos a próximo de zero, na verdade. Olha só. E quais são os outros tipos de hérnias, quando a gente falou que falaríamos sobre as hérnias? Isso. Tem uma muito comum que são as hérnias umbilicais. Angustia muito os pais, mas grande parte das hérnias umbilicais, quase 90% delas, fecham-se até os 2 anos de idade. E 95% até os 3. Mas angustia amigos, tias, padrinhos, vós, ver a criancinha, o bebezinho chorando e aquele abaulamentozinho na região umbilical. Eu, como mãe, já ia ficar enlouquecida. E aí chega no consultório com moedinha, com esparadrapo, porque alguém disse que pode colocar alguma coisa. Tem essas informações, né, que vem da avó. É a tradição da família, vai acabar fechando. O que se sabe é que nos caucasianos, ou crianças de raça branca, há o fechamento mais precoce.
crianças da raça negra, a gente pode esperar até mais, até os 5 anos de idade, porque sim, a natureza vai resolver sozinho, aquilo Não vai se tem que fechar. mexer, não tem que fazer nada. Existem algumas indicações. Houve um carceramento prévio, ficou preso. É um anel, abertura do umbigo muito grande, mais que 2 centímetros. As chances de fechamento espontâneo não são boas. Aí sim você indica precocemente tratamento cirúrgico. Mas, no mais, a nossa função como cirurgiões pediátricos é que nós orientemos esses pais, os tranquilizemos, dizer que isso a natureza vai resolver. E eles adoram ouvir isso. Ai, que bom, não precisa fazer nada, vai não precisa passar resolver para anestesia geral, naturalmente. posso falar para minha sogra, para minha mãe, que está tudo bem, É bem assim. que eu não sou uma mãe relápsia, a criança não sente dor. Não, ela não sente dor, a senhora está tomando conta direitinho, a gente fica fazendo segmento trimestralmente para fazer essas anotações de que o anelzinho umbilical está regredindo, tranquiliza a família, está sempre junto com eles. Na hora que ocorre o fechamento completo, a gente libera o paciente sem indicação de cirurgia e fica todo mundo feliz sem ter que operar. Diferente da hernia inguinal, que o tratamento é sempre cirúrgico, e aí tu tem que explicar até que sim, independente da idade. Mas só tem um mesinho de vida, mas o risco de que ocorra um encarceramento que complique é maior do que o risco da cirurgia. São essas duas? Tem mais algum tipo de hérnia? Existem hérnias que são comuns também, não tão comuns como as hérnias inguinais e as hérnias umbilicais, são chamadas hérnias epigástricas. Pequenas bolinhas, abaulamentos, bem no meio do abdômen do paciente, entre a cicatriz umbilical e o tórax. Isso é uma falha dessa membrana que envolve os músculos reto-abdominais. Quando eles se unem na linha média, e como está na região epigástrica, a gente chama de hérnias epigástricas. Assim como as hérnias inguinais, elas também têm que ser corrigidas. Mas essas são as mais comuns, hérnias inguinais, hérnias de umbigo, hérnias umbilicais e as hérnias epigástricas. Que bacana. Então, assim, fazendo um resumo das 3, a umbilical geralmente, naturalmente se resolve. É a notícia boa, enquanto que as outras 2 precisam de cirurgia, mas que são cirurgias tranquilas. São cirurgias que a gente chama de hospital dia cirúrgico. As crianças são internadas e liberadas normalmente no mesmo dia, a não ser que seja uma criança ou um bebezinho com uma comorbidade. Tem um pulmãozinho, tem alergia, tem asma, tem bronquite, ex-prematuro. Esses pacientes pernoitam no hospital, mas são procedimentos que, apesar de serem feitos sob anestesia geral, hoje em dia, com a estrutura que se tem, são procedimentos bem seguros e o bebê dorme em casa com a família, no carinho, no acalento do lar. Que já é outra estrutura. Situação, já fica tudo já mais dá uma tranquilo. amenizada no estresse e na ansiedade toda pelos quais os pais passaram naquele dia da cirurgia. Não é verdade, doutora, adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Sempre às ordens. Parabéns por esse trabalho incrível que você faz com tanto carinho com as crianças e também sendo pai. Acredito que deve ter mudado também um pouquinho, assim, porque a gente se coloca no lugar daquela família também, né? Mudou o approaching, a aproximação, o modo de abordar os assuntos, porque a gente se coloca nos calçados agora dos paizinhos e vê que essa ansiedade, a angústia é completamente aceitável e entendível. A gente fala com outro carinho para passar um pouco mais de segurança, explicar com mais calma, tranquilidade, porque não deve ser fácil. Não. Querido, muito obrigada, adorei. Eu que agradeço. Obrigado. Agora eu vou conversar com o meu cirurgião, o oftalmologista Dr. Hernani Garcia. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Mariana, pelo convite. Doutor, quero entender como é que é essa rotina de pai e médico, cheio de cirurgias, diretor do ROF, então com toda essa responsabilidade de conduzir um hospital, né? Muitas cirurgias, cirurgia em Tubarão, cirurgia aqui em Florianópolis e 2 filhos. Como é que faz? Como é que dá conta? A princípio a gente não é fácil assim, né? A gente tenta dividir isso, mas é algo que vai acontecendo naturalmente. Eu deixei para ter filhos um pouco mais tarde, já diante dessa pegada, eu sempre trabalhei muito, tu percebes lá, né? Um dia intenso de trabalho, 12 a 14 horas, e já deixei para ter filho um pouco mais tarde, exatamente para poder me dedicar. Eu penso que a responsabilidade nossa de colocar um filho no mundo, eu acho que é muito grande. Se todo mundo tivesse essa preocupação de ter esse compromisso com a educação, da dedicação ao filho, a responsabilidade, talvez o mundo não estaria como está, né?
Então, a gente tem, claro que os filhos foram crescendo e eu tive que achar espaço para isso. Naturalmente foi acontecendo pela própria, assim, pelo próprio carinho, envolvimento, E vontade, a graça, né? a vontade de estar com eles. Então, a gente acaba achando um espaço tipo para levar na aula cedo, então acordo bem cedo, levo na aula, depois começo a trabalhar. Legal. E em casa, uma viagem final de semana, se dedicar sozinho, eles ao carro, sair, curtir. Então, tem que ter o espaço para eles, né? Principalmente o meu mais velho está entrando agora na adolescência, e mesmo tu tem que olhar ele nos olhos dele, olhar Para com criar quem essa ele amizade, anda, né? criar essa cumplicidade, essa amizade, né? Com ele. Porque assim, a gente por muito tempo via que o filho era a responsabilidade da mãe. O pai saía para trabalhar, que era o responsável por cuidar da renda familiar, e a mãe que ficava com o filho. E aí o que se vê? Filhos que não têm conexão com os pais, e sim com a mãe. Por quê? Porque é a mãe que estava ali. Então, eu pensando assim em valores, o que adianta você ter uma renda legal e não ter Exato. a amizade, admiração e histórias com o seu filho? Exatamente. Eu sou de família simples, fui criado muito assim, aqui do interior de Biguaçu, e minha educação foi muito assim. Meu pai, muito trabalhador, se preocupava em trazer o alimento para casa, né, oferecer o estudo para os filhos, e a mãe que cuidava. Minha mãe ainda trabalhava e cuidava da gente, mas meu pai não era tão ligado a isso. Já comigo, eu já pensei ao contrário. Eu me dedico mesmo. Ultimamente, eu para mim é um prazer muito grande, né, estar com eles. O Arthur hoje é uma criança que é um amigo meu, então ele revela para mim isso, Mariana, isso me deixa muito feliz, assim, sabe? E eu vou além, eu trago os amiguinhos dele para ficar comigo, eu acompanho os pais dos amiguinhos, porque eu sei, visualizando aonde ele está crescendo, com quem que ele está andando, eu vou me sentir seguro, que ele vai crescer num ambiente legal, livre de drogas. Então, isso muito me preocupa e eu estou muito feliz de conseguir, no atual momento, fazer essa dedicação. É difícil porque, assim, nós precisamos de trabalho, temos que trabalhar e gostamos, você ama a sua profissão, então, assim, muitas vezes a gente não consegue parar. Poxa, como é que eu não vou atender tal dia? Como é que eu vou começar a minha agenda mais tarde? Mas é só pensar e refletir. Eu não quero que meu filho cresça sem a minha presença. Eu não quero estar não quero estar faltando nas lembranças dele. Exato. Então, tem coisas que eu acho que vale muito a pena a gente abdicar para ter outras, né, doutor? Não há dúvida. Talvez na infância, bem no início, eu não me dediquei tanto. Estava ainda com essa ideia que a mãe era mas veio que iria da fazer, sua criação também. sabe? Depois eu fui e pensei, puxa, mas vai passar o tempo, eu tenho que participar de todas essas fases, né? Então, hoje eu estou bem envolvido mesmo, Mariana, e pretendo. Está vindo a Manuela com 9 anos, também eu estou me envolvendo com ela, porque naturalmente ela começa a sentir do maninho, o pai está com o maninho, então ela também hoje está muito próxima, isso muito me orgulha. Estamos 2 filhos, ficamos por aí, diante daquilo que eu te falei, a responsabilidade. Acho que 2 é um número que me satisfaz muito, porque eu sei que eu tenho capacidade de dar atenção para os 2. Exatamente, 2 é um número legal, porque assim, é interessante ter esse momento em família, mas é legal também ter separado, ainda mais que é um menino e uma menina. Então, o menino tem em idades diferentes também, ela com 9 e ele com 13. Então, ele já quer fazer coisas diferentes, só vocês 2. Exato. Como você falou, ele já está indo, acompanhando você na sua outra profissão. Fala um pouquinho para nós sobre esse outro lado do Dr. Hernani. Eu gostei muito do campo, né? Eu sempre fui ligado ao campo e sempre tive um sonho de mexer com pecuária, e há 20 anos eu já venho fazendo isso. Quando comecei a me organizar profissionalmente, assim, estar estruturado profissionalmente, com centro cirúrgico próprio, já com uma clínica boa, ao invés de investir no lado urbano, na cidade, eu busquei o campo. Então, e é uma área que eu me sinto muito bem, é um projeto de família. Então, a gente mexe com a atividade da pecuária, com uma vinícola que se chama Abreu Garcia, que foi feita para os filhos. Que lindo! É a Manuela Abreu Garcia e o Arthur Abreu Garcia. Que legal! É um projeto que a gente vai trazendo oportunidades para eles, claro, se quiserem seguir. Lógico, né? sempre a tem medicina, esse lado, né? São alternativas que já começam a surgir para eles. Né? Mas você já abriu leques para eles, olha, medicina, tem a pecuária, a vinícola. Vitivinicultura. Muito legal. E interessante ver que, poxa,
um médico conceituado, já tinha um hospital, mas pensou em trazer um outro projeto justamente pensando nos filhos, para vocês estar como a maternidade e a paternidade também. Por isso que eu fiz um especial com os pais, porque a paternidade também muda a vida dos homens, não muda, doutor? Muito, muito, muito. Claro, depende do pai mesmo. Sem claro, dúvida, tem pai, assim como a mãe também. Claro, tem muito pai ausente, tal. A gente tem horas que é difícil mesmo, sabe? A gente Lógico. atrasa uma cirurgia. Eu sempre digo, às vezes, tem um compromisso, mas a medicina, tu sabes bem disso, que a gente tem horas que não consegue respeitar dúvida. o horário, né? Sem Atrasa uma dúvida. cirurgia ou complica uma cirurgia, né? N Ou fatores que envolvem, que a gente não pode tem atrasar. como prever. E aí tu pode, às vezes, não cumprir com o compromisso. Mas isso, graças a Deus, eu tento me vigiar, me policiar para evitar isso, sabe? Que se assumir o compromisso com o filho, com a filha, com os filhos, tem que chegar. Se começar a atrasar, não cumprir, não é legal. E começa a quebrar esse vínculo de confiança, né, de credibilidade do pai, da proteção. Então, isso eu tento, e que, graças a Deus, tenho até que estou conseguindo Que cumprir. legal. E olha, conhecendo você como profissional, a sua agenda, a sua rotina, saber que você consegue cumprir com esse papel de pai é muito gratificante e é um incentivo para os outros pais também, porque a gente consegue. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. E aquilo que a gente vem falando, abre mão de uma coisinha, ajusta aqui, ajusta ali, mas vale muito a pena. E dessas mudanças e transformações que você passou durante a paternidade, enfim, com a chegada dos filhos, o que foi mais marcante para você? O que algum momento assim que te fez pensar, não, realmente o Hernani mudou e agora eu sou o pai e eu preciso... Às vezes a gente pensa em cuidar mais da saúde, para estar mais com eles. Então, assim, quando chegam os filhos, realmente a gente vê o mundo de outra maneira. Eu acho assim, só tendo para sentir. Eu acho que é um dos sentimentos mais profundos que pode existir no mundo, é a paternidade e a maternidade. Eu acho que isso é algo que eu acho um dos sentimentos mais nobres, mais profundos. E isso mudou muito, sem dúvida, com o crescimento deles, a gente vendo a evolução, É muito lindo, o retorno do carinho que eles dão para a gente, o reconhecimento dessa dedicação que a gente está tendo com eles, que já visualiza, já percebe isso, tanto que o pai está trabalhando, tanto que o pai corre, e de repente o pai está lá, chega para ver um jogo de futebol, aparece para ver ele no futebol, ou ela na patinação. Que lindo, então, né? aparece aquilo para eles, né? É muito, assim, muito vibrante para eles, né? Então, isso para mim, esse retorno, aquele brilho no olhar, aquele sorriso, aquele beijo que vem para a gente, puro, assim, que isso é tudo, tudo que a gente quer, né? É verdade, doutor, fiquei emocionada, porque realmente é isso que a gente quer pais presentes, a gente quer muito amor, porque quando a gente tem filhos, a gente pensa, poxa, em que mundo que meu filho está inserido? Então, que seja um mundo com pessoas mais amorosas, que eles também sejam pais e mães amorosos, por conta de todo o amor que a gente deu para eles, né, doutor? Exatamente. Ele sendo criado assim, né, tem tudo para dar certo. A gente observando, dando amor, observando o comportamento deles, o que eles estão precisando, né? Corrigindo pequenos desvios que vão acontecer naturalmente. Sempre. São as amizades, hoje essas redes sociais que a gente não é fácil controlar, eles têm uma facilidade, o TikTok da vida que entra em qualquer momento, vem de tudo, eles têm acesso a tudo. Tu tem que estar vigiando ali. Então, isso acho que a gente tem que estar por perto para poder mesmo corrigir, né, e transformá-los num grande homem, né, uma grande mulher, né? Adorei conhecer esse seu lado, só conhecia você como cirurgião, como oftalmologista, e agora conhecer você como pai, admiro ainda mais. Parabéns e que os seus filhos sempre reconheçam todo esse amor e toda essa dedicação, porque és um profissional incrível e um pai maravilhoso também. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. E parabéns por todo o programa, muito gostoso conversar contigo. Muito bom mesmo. E a gente que fala quase sempre só em medicina, em cirurgia, em técnica, e de repente a gente fica falando da vida pessoal da gente, mexe muito com a gente também. Eu vi que você se emocionou também, não é só eu aqui que pinguei umas lágrimazinhas. Querido, muito obrigada, adorei mesmo, parabéns e feliz Dia dos Pais. Obrigado, Mariana. Obrigado mesmo.